dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de começar a semana com o nosso já velho conhecido Relatório Focus, que mostrou assim algumas mudanças, principalmente em 2 semanas para cá, mas também mostra muitas estabilidades ali, muitas não mudanças, e a gente vai falar justamente desse descompasso entre as projeções que estão caindo e as que não mudam. E vamos explicar por que isso está acontecendo. Vamos falar também da isenção de imposto de renda, o pronunciamento do final de semana que acabou falando sobre esse assunto. O presidente Lula falou desse assunto, falou ali da economia que vai girar por conta do dinheiro no bolso das pessoas. A gente vai explicar um pouquinho como funciona esse efeito multiplicador. Quando se tem mais dinheiro no bolso, as pessoas acabam gastando mais e isso gera um efeito na economia. Vamos explicar tintim por tintim para vocês. E ainda tem desemprego que saiu na semana passada e mais uma vez a gente tem queda no desemprego. Será que os desafios do mercado de trabalho estão sendo vencidos ou eles continuam por ali? Tudo isso a gente vai discutir com vocês nessa manhã, mas antes vamos passar pela nossa agenda para entender o que a gente tem também de indicador hoje, o que sai, o que não sai, quem fala, quem não fala, como é que está a agenda dessa nossa segundona. Então já vamos passar para a agenda aqui para vocês acompanharem comigo. 4 horas da manhã na Turquia, saiu o PIB do terceiro trimestre. Às 5h55 na Alemanha, teve PMI industrial de novembro e o PMI industrial acaba aparecendo em vários países da Europa logo cedinho, por conta até do fuso. Então, quem mais divulgou índice de atividade dos gerentes de compras de novembro nessa manhã? A zona do euro, o Reino Unido e a Alemanha. No Brasil, às 8 horas da manhã, IPCS, o IPC semanal, o índice de preços ao consumidor da FGV, já foi divulgado a medição aqui de novembro, porque o IPCS, só para vocês entenderem, é o IPC semanal, é como se fosse o IPC das semanas. E aí você consolida o IPCS do mês às 8 horas da manhã. Mas vamos seguir aqui porque tem mais um pouquinho de agenda. Às 8 horas da manhã também saiu o Índice de Confiança Empresarial de novembro, também medido pela FGV. 8h25, o nosso velho conhecido Relatório Focus, ou o Boletim Focus. E esse a gente vai comentar no detalhe para vocês. Às 10 horas da manhã aqui no Brasil também saiu o índice de atividade dos gerentes de compras, nosso querido PMI da indústria. Aqui aparece indústria de transformação, mas é o PMI industrial, assim como nos outros países. Nos Estados Unidos, mesma coisa, sai daqui a pouquinho, 10h45. E lá também tem o PMI industrial da ISM. Só para vocês entenderem aqui, porque aqui tem 2 linhas. A primeira é a medição da S&P Global, a mesma que faz a medição do Brasil e dos outros países da Europa que a gente já viu na agenda. Então, até uma forma da gente poder comparar como estão os países, depois sai a média global. Então, é a mesma metodologia. No caso dos Estados Unidos e da China também, tem duas instituições, 2 entidades que fazem a medição do PMI, o S&P e o ISM. E aí você tem uma metodologia diferente entre elas. E é até interessante comparar uma com a outra para ver se eles estão apontando na mesma direção e apontando os mesmos fatores de aceleração ou não dos indicadores. Então é interessante aqui a gente comparar os dois também, além de comparar os países entre si, mas aí sempre com a mesma metodologia. E vamos seguir porque a gente ainda tem mais uma página curtinha de agenda. Tem o PMI industrial do mundo, né, que eu já falei aqui para vocês, que sai logo depois de todas as medições divulgadas. Esse PMI industrial global mostra a média dos países medidos pela S&P, claro. E às 10 horas nos Estados Unidos hoje a gente tem o Jerome Powell, presidente do Banco Central por lá, discursando em um evento, em uma instituição às 10 da noite, já bem à noite. E além de tudo, os Estados Unidos assumem presidência do G20 hoje ao longo do dia. Então um dia mais tomado na agenda ali pelos PMIs industriais. Não tem muitos indicadores condutores, embora o PMI seja um indicador importante, traga ritmo, ele ainda é um indicador de prévia, é um indicador termômetro, ele não é uma publicação que mostra realmente como aquele setor performou, mas como ele deve performar. Então traz perspectiva.
Além disso, a gente tem o relatório Focus, que deve também tomar um pouco de protagonismo hoje na ausência de outros indicadores, mas uma semana mais, na verdade um comecinho de semana, uma segunda mais tranquila do que outros dias na agenda comparando ali indicadores. E esse ritmo, gente, vai começar a ficar mais lento conforme o fim do ano chega. Conforme a gente vai chegando perto de cantar o Jingle Bell, de cantar musiquinhas de ano novo, o ritmo dos indicadores econômicos vai diminuindo. Até porque no fim do ano as pessoas não costumam se posicionar tanto em virtude das festas de fim de ano, das pausas de bolsa e inclusive dessas pausas de indicadores. Então a gente deve começar a ter um ritmo um pouquinho mais lento daqui para frente, principalmente em indicadores de agenda e movimentação e liquidez de bolsa também, porque as pessoas começam a se posicionar antes e aí passam o fim do ano mais tranquilas. Falando nela, falando na bolsa, já vamos ver então como foi o fechamento de novembro e como a gente tem esse ritmo de novembro ali com pausas, mas também acelerações no desempenho da Bolsa Brasileira, porque o Ibovespa na sexta-feira chegou a tocar no intradia uma máxima histórica, chegou a flertar ali um pouquinho mais de 160 mil pontos, teve um dia positivo com o mercado parcialmente funcionando nos Estados Unidos, mas não sustentou todo esse fôlego que foi apresentado durante o dia no fechamento. Ainda assim, teve fechamento positivo e um dia majoritariamente otimista no mercado global. Então vamos ver como fechou a nossa bolsa e o dólar também, de certa forma ali indo na contramão, e o S&P 500 e a Nasdaq, apesar do desempenho limitado por conta do feriado, eles não funcionaram integralmente, também teve movimentação positiva por lá. O Ibovespa subiu 0,45, puxado por Vale. Vale foi uma ação que performou bem. E quando a Vale performa bem, ela acaba puxando um pouco mais o índice, porque ela é a ação que tem o maior peso individual na composição. Então, quando ela vai bem, ela acaba dando esse fôlego extra. Outro setor que acabou também trazendo esse fôlego ao longo do dia foi o setor bancário, que também tem um peso grande e quando ele performa com mais otimismo, ele acaba puxando o Ibovespa para o terreno positivo. Uma que não performou e não contribuiu com esse otimismo todo da Bolsa na sexta-feira foi a Petrobras. E aí a Petrobras tem alguns motivos para não ter puxado o Ibovespa para cima, para não ter participado aí da festa do Ibovespa. E esses motivos mexem com um fator que sempre está ali na sombra da Petrobras, que são os dividendos. O primeiro fator, além dos dividendos, foi a queda do preço do petróleo. O petróleo não está com o preço estável, ele tem uma instabilidade sendo apresentada nesses últimos tempos e ele tem operado mais no negativo do que no positivo. Então o preço do petróleo vem caindo. Se o preço do petróleo vem caindo, o que acontece com a Petrobras? Ela acaba sofrendo consequências dessa queda do preço do petróleo. Esse já seria um fator para mitigar um pouco do bom humor dela. Mas ela ainda assim poderia se descolar do preço do petróleo, como fez em outros dias, e seguir para o terreno positivo. Mas não foi o que aconteceu. Na sexta-feira, a Petrobras ela acabou indo para o terreno negativo por perspectivas que envolvem os dividendos. Saíram relatórios de desempenho de próximos passos, principalmente da Petrobras. Então, o que ela deve ter de próximos passos, o que ela deve ter de investimento os planos que vão dirigir a Petrobras para os próximos anos. E o mercado não recebeu tão bem. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última, mas o mercado tem uma certa desconfiança e uma grande desconfiança em relação à Petrobras toda vez que saem planos, principalmente para investimento da Petrobras. Se o mercado acredita que esse investimento não vai trazer dividendos ou vai competir com os dividendos, o mercado reage mal porque ele olha muito no curto prazo. E isso aconteceu na sexta-feira. O mercado ficou cético em relação ao plano apresentado pela Petrobras e acabou tendo uma desconfiança de que os dividendos possam não ser tão altos lá para frente. E aí a gente já sabe o que acontece, tem uma péssima reação e a Petrobras acaba caindo por essa desconfiança. E isso acontece com bastante frequência na Petrobras, porque existe todo um ceticismo, principalmente quando se fala nessa competição de investimento e dividendos, na capacidade dela manter os dividendos.
o que também mostra para a gente essa preocupação que o mercado financeiro tem com esse curto prazo no pagamento dos dividendos e não na sustentabilidade dos dividendos no longo prazo. Então, ao invés do mercado olhar se esses dividendos vão ser sustentáveis no longo prazo por conta do próprio investimento da Petrobras, então se ela investir em capacidade produtiva, se ela continuar competitiva no mercado de petróleo, se ela for investir em inovação, que é preciso para continuar competitiva, isso traz uma boa perspectiva, deveria, na verdade, trazer uma boa perspectiva, porque mostra que a empresa está se renovando e vai continuar competindo com os seus pares e trazendo bons dividendos no futuro. Mas o mercado às vezes olha de uma forma rasa como um pires, né? Ou na profundidade de um pires. Porque está olhando ali se vai ter dividendo no próximo trimestre ou não, e não se esses dividendos podem subir com o valor da empresa no longo prazo. E isso acaba sendo uma visão de curtíssimo prazo para uma empresa que está pensando mais no longo prazo e tem que ser pensada no longo prazo, senão ela vai ser sucateada. Se você só distribui dividendos e não reinveste na empresa, acontece como já aconteceu em governos passados, que você distribui mais do que você tem de lucro, distribui inclusive reservas ali, para sucatear inclusive o investimento da empresa. E isso trouxe um mal-estar para a Petrobras na sexta-feira, com esse ceticismo em relação à manutenção ou não de dividendos mais altos pela empresa. O dólar caiu, então mesmo com nem todo o Ibovespa indo para o positivo, né, as principais empresas pelo menos indo para o positivo, a gente ainda teve queda do dólar, ainda num dia também de queda no petróleo, de um petróleo não tão forte, mas o minério de ferro também segurou a onda, então a gente teve um dólar fechando a R$ 5,33 em queda de 0,31, mais uma vez aí o dólar se aproximando dos R$ 5,30. E lá em Nova York, apesar do dia limitado pelo feriado de ação de graças, S&P subiu 0,54 e a Nasdaq 0,65 depois de um dia fechados. Então, as bolsas ficaram fechadas na quinta-feira, sexta-feira operaram parcialmente e mesmo assim o fôlego foi positivo até numa retomada dos desempenhos não tão bons anteriores que a gente vê. Então, as bolsas em Nova York mostram sinais de recuperação naqueles dias que elas não performaram bem e caíram justamente com toda a dúvida que se tem, principalmente em relação às empresas de tecnologia. Então, um dia positivo em Nova York, de retomada de bom humor. Esse bom humor acabou chegando aqui no Brasil e a gente teve um dia positivo aqui, mesmo com a Petrobras ou com os investidores céticos em relação à Petrobras. Dia aqui de fim de mês também, né? Sexta-feira fechou o mês de outubro e mês de novembro, e esse mês foi até positivo. Teve um começo muito positivo, uma pausa ali no meio, com várias questões até envolvendo o mercado internacional, as desconfianças também em relação ao cenário político, mas no final do mês o Ibovespa ganhou um fôlego extra, deu uma corridinha e conseguiu fechar um mês também bem positivo. Agora, continuando aqui, né, quem está ficando sem fôlego sou eu, mas a gente vai continuar nessa toada, porque tem que falar do relatório Focus que eu acabei deixando de contar na semana passada. Então, essa semana já vou fazer um apanhadão do que aconteceu na semana passada e o que deve acontecer também nas projeções do mercado nessa semana, para entender a quantas anda, né, o relatório Focus e por que anda nessas quantas. Então vamos lá, porque a inflação caiu pela terceira vez seguida, mas aparentemente a Selic continua ali, paradinha e estática no mesmo lugar, como sempre. E esse é um movimento bem interessante, até já puxando aqui, vamos já colocar o Focus para o pessoal de casa acompanhar, porque esse é um movimento interessante que aparece no Focus e que está indo contra, inclusive, as perspectivas colocadas ali pelo Banco Central quando se fala em Selic. E é por isso que a Selic não se mexe. Porque se você tem um Banco Central que não sinaliza que a Selic pode começar a cair, o mercado não vai também projetar essa queda, porque o mercado gosta de acertar no Focus. E aí acaba errando uma série de projeções, mas no Focus eles querem acertar, ainda mais no começo do ano, no finzinho do ano. Porque no começo do ano tem muita coisa para rolar. Então você pode começar projetando uma variável ali no começo do ano e você vai revisando essa variável ao longo do ano. Só que a gente vai chegando em dezembro
e em dezembro o fim do ano já está logo aí. Se o mercado começa a viajar muito na maionese, né, já tem quase todos os dados colocados, então não tem muito o que errar também, né? Já errou o ano todo, então aqui já não tem mais tanta margem para errar. Ele não pode ficar viajando muito porque eles querem ficar naquele ranking, né, que fazem dos quem mais acerta do Focus do Banco Central. Então aqui eles não vão projetar uma Selic diferente de 15 se o próprio Gabriel Galípolo já falou que a Selic vai encerrar em 15, que não tem perspectiva de queda para esse ano. Mas também tem aqui, né, no ano que vem, se a gente olhar para 2026, em 12%, até em semanas anteriores estava um pouquinho maior que isso, é uma sinalização do mercado financeiro também para o Banco Central, porque um sinaliza para o outro aqui. Né? Banco Central, relatório Focus, é um grande garoto de recados também. E que recado que o mercado está querendo passar com essa Selic em 12%? Justamente que aceita queda da Selic no ano que vem. Então, caso esse ciclo comece a acontecer, ele será bem-vindo para o mercado financeiro. Mas o mais interessante aqui é o IPCA. O IPCA foi projetado nessa semana em 4,43. Na semana passada já tinha sido revisado para baixo do teto da meta. O teto da meta da inflação aqui é 4,5. A meta é 3, o centro da meta é 3. Ele pode ficar 1,5 para cima ou 1,5 para baixo do centro da meta. E aqui a gente já está abaixo, há 2 semanas a gente está abaixo de 4,5. Então o mercado financeiro está projetando uma inflação abaixo do teto da meta, o que permitiria uma queda da taxa Selic mais cedo. Mas o próprio Galípolo falou que não vai cair a Selic e que não deve, esses cortes, até na sexta-feira a gente ia falar sobre isso, ele sinalizou mais uma vez que a taxa Selic não deve cair tão cedo, inclusive no ano que vem, coisa que o mercado já estava esperando. Então aqui a gente tem esse descompasso. Se está todo mundo projetando uma inflação mais calma, os preços mais controlados, por que é que a nossa Selic não começa a cair? O que está segurando essa Selic tão alta? E o que está segurando os cortes também? Né? O que segura, o que não permite que os cortes aconteçam no começo do ano que vem, se não quiser cortar nesse ano, mas no primeiro trimestre do ano que vem, sendo que a inflação está mostrando uma trajetória de queda e sendo projetada pelo próprio mercado que cria expectativa numa queda. Porque aí a gente entra naquela coisa, a expectativa está desancorada. Será que ela está desancorada? Porque aqui a gente vê revisão após revisão para baixo da Selic, não para cima. Da Selic não, desculpa, do IPCA. Então que inflação desancorada é essa? Que não está em alta aqui ou não tem uma projeção mais alta do que... uma inflação mais alta do que a projeção, porque isso seria uma inflação desancorada, você projetar que ela vem em 0,3 e ela vir em 0,6. Isso mostra que as projeções não estão sendo efetivas e que ninguém está conseguindo prever a inflação, então traz uma dúvida se ela cai ou não, se dá para confiar na trajetória daquele indicador, mas isso não está acontecendo. A inflação ela vem às vezes abaixo da projeção. Então ela estaria desancorada para baixo, né, se fosse o caso aqui. Ela estaria trazendo surpresas positivas, mas nada disso faz com que a Selic caia, o que seria, já estaria abrindo espaço para a Selic cair. Mas a gente continua tendo uma Selic projetada para cima e aqui estável há muito tempo, mostrando nada de queda por enquanto. Vou passar aqui rapidinho só em relação ao PIB, porque câmbio é sempre projetado muito próximo do valor do dólar à vista. Então, nada muito novo sobre o câmbio também. E o PIB, ele continua aqui em 2,16 há várias semanas, em 1,78 para o ano que vem, também mostrando que a gente tem uma atividade econômica que ainda cresce, mas na projeção do mercado a ritmo lento. Então, nem o IPCA nem o PIB, que normalmente são 2 variáveis que o mercado usa como justificativa para manter a Selic, estão dando conta de explicar essa Selic em 15% e em 12% no ano que vem. E isso muito vem das sinalizações do Banco Central e também do mercado dando um recado do que aceita e não aceita em relação à nossa taxa de juros. Agora vamos falar de um assunto, vamos mudar de pauta, vamos sair desse mercado financeiro e vamos falar do que mexe com o nosso bolso, porque teve pronunciamento no final de semana, pronunciamento sobre também outros assuntos, mas sobre imposto de renda. E esse assunto é um tema que acaba
sendo aí de interesse e interessando para vários brasileiros, né? Afinal, milhões de brasileiros devem ser beneficiados com essa medida. Então, a gente tem, né, essa fala do presidente Lula, ele até tem duas partes ali de fala, a gente separou uma para vocês e a outra eu vou comentar sem vídeo também para não tomar tanto tempo aqui do programa, mas a isenção do imposto de renda deve injetar 28 bilhões na economia, segundo o Lula, e eu já vou explicar por que é que isso acontece. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no VT enquanto eu tomo um fôlego que nem o Ibovespa e depois a gente já comenta tudo com vocês. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro e que vai contribuir com 10% de imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. É o que a gente sempre fala aqui, para entender, né, por que é que vem esses 28 bilhões injetados na economia e o que o presidente Lula está falando aqui no pronunciamento de mais dinheiro no bolso, uma coisa tem muito a ver com a outra. Porque se você deixa mais dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro, que gasta normalmente tudo que ganha, então tudo que vai para o bolso do brasileiro em renda normalmente é gasto ali com consumo, né, para pagar conta. Então tem uma série de gastos que acabam consumindo toda a renda do brasileiro. Então, se você deixa um pouquinho mais de renda, essa renda a mais, né, esse 14º que ele fala aqui no vídeo, não vai para uma poupança. Pode até ir parte ali para uma poupança, para uma reserva de emergência, mas normalmente quando você coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador, principalmente se a gente estiver falando de trabalhadores que têm menores rendas, muito provavelmente isso vai reverter em consumo. Diferente lá do 0,1% da população, que também acaba sendo abordado no vídeo, que não gasta tudo que ganha. Se a gente está falando de uma pessoa que ganha ali R$1 milhão por mês, muito dificilmente ela vai gastar R$1 milhão por mês. Então o efeito de multiplicação na economia de uma pessoa de menor renda acaba acontecendo. Por quê? O 0,1% não gasta tudo que ganha, vai guardar boa parte e ainda pode remeter para fora. Então, assim, não é ali que gira tanto a economia. O giro da economia também vem dos 99% que vão ser beneficiados aqui usando os próprios termos do vídeo só para ficar mais didático, a gente tem os 99% que vão girar essa economia porque vão continuar gastando tudo que ganham. Então, se ela tem um desconto menor ou passa a não ter desconto, o salário no final do mês fica no bolso. Se você tem mais dinheiro no bolso, você vai ter o quê? Saúde para dar e vender. Não, você vai ter dinheiro para comprar mais na economia. Então, é mais dinheiro que vai para o comércio, é mais dinheiro que vai para consumo, né, de forma geral. Então, é o dinheiro que vai para o serviço, é o dinheiro que vai ali para uma manicure, é o dinheiro que vai ser gasto num restaurante, é um dinheiro que vai também para o comércio, para a quitanda, para o mercadinho. Então, as pessoas vão gastar mais. Se elas gastam mais, aqueles outros comerciantes, as pessoas que trabalham com serviços, também vão ter um aumento de vendas e de renda. Se você aumenta a renda também dessas pessoas, essas pessoas também gastam mais. E é assim que funciona o efeito multiplicador da economia. Cada R$1 ali que você gasta gira na economia e acaba trazendo esse efeito que se multiplica, porque você vai aumentando renda, você vai aumentando consumo das pessoas, porque essas pessoas não vão
muito provavelmente guardar esse dinheiro. Então elas vão comprar alguma coisa que elas estavam precisando, vão gastar ali durante o mês também em outros serviços que elas poderiam estar segurando um pouco a barra. Então é realmente um efeito que se multiplica. Quando você tem a multiplicação, quando você tem essa injeção de recurso no bolso do trabalhador, que gasta tudo que ganha, é aí que acontece aquele efeito que está explicado na matéria dos 28 bilhões. É desse cálculo que saem os 28 bilhões que vão girar na economia. E se gira a economia, aquece o consumo. Se aquece o consumo, tanto de serviços quanto ali de comércio de forma geral, você tem um aquecimento em consequência da economia como um todo, principalmente da economia urbana, que vem sofrendo por conta da Selic alta. Então a gente tem ali uma economia urbana sendo estrangulada pela Selic alta, porque tira crédito das pessoas e pode inclusive mexer com renda, pode mexer com massa salarial, se a gente estiver falando de um desaquecimento da economia. E aí, por outro lado, você começa a puxar a economia não pelo crédito, mas deixando mais renda no bolso do brasileiro. Então você deixa mais renda ali, embora o crédito esteja mais difícil, mais inacessível, você começa a girar a economia por outro lado, que é pela renda. E vamos combinar, né, que entre girar a renda e girar o consumo pelo crédito e girar por renda no bolso, a renda no bolso é mais interessante, porque não tem os juros que lá no final vão para os bancos ganharem em cima do trabalhador. Então aqui a conta vem de um aumento da renda disponível para a população, que vai também girar a economia, talvez não com o efeito que se tem de um crédito, mas vai girar também. E com isso você tem o reaquecimento da economia que estava caindo, com a Selic alta já enforcando a nossa economia urbana. Claro que você tem um efeito da Selic que já começa a aparecer nessa desaceleração. Então é uma tentativa de reversão também dessa desaceleração que já vem acontecendo. Mas a gente tem que entender que isso vai sim trazer um aquecimento e pode, inclusive, dar um gás nessa economia que vinha sofrendo por conta da Selic. É como se fosse quase ali uma compensação, só que sem o crédito que vai para o banco. Era aqui que eu queria chegar. Quem vai compensar isso são as pessoas mais ricas que não pagam imposto hoje. Então, é quase que ali um ajuste, ainda que pequeno, na desigualdade tributária, sem ali endividar a população e deixar a população pagando juros, e sim com uma menor base tributária que atinge milhões e milhões de brasileiros. Eu vou falar de desemprego amanhã, porque hoje o programa já está chegando ao fim, mas antes eu quero convidar vocês para entrarem em iclmercado.com.br ou clicar aqui no QR Code que está no cantinho da tela, porque a gente ainda tem vagas disponíveis para a nossa pós-graduação. Nosso programa de pós-graduação já está com as matrículas abertas e a gente ainda tem algumas vagas. Então, se você se interessou, o recadinho é para que você corra em iclmercado.com.br e termine a sua inscrição para essa pós, que vai ser incrível e tem professores aí de grande peso. Agora eu vou jogar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William Deluca e Guga Noblar já estão prontos para receber vocês e eu volto amanhã para trazer o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Fake news. Para a história. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.